Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 ao 11. Colossenses 3, 9 ao 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu quero repetir. A partir do finalzinho do verso 9, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Pai, com muita reverência, nos aproximamos da palavra do Senhor. Ó Deus querido, na mais absoluta humildade, sabendo que nós dependemos inteiramente do Senhor para compreender a Tua revelação, a Tua palavra. Te pedimos agora, Deus, que o Senhor nos faça grandemente abençoados nessa noite, justamente por entendermos o Teu ensinamento. Que, ó Deus querido, nós sejamos discipulados por Ti mesmo, treinados por Ti, instruídos por Ti. É para isso que nos reunimos aqui nessa noite de terça-feira, para um culto doutrinário, para um culto de ensinamento bíblico, para aqueles que já têm propósito de vida cristã. Que então o Senhor nos ajude nisto, que nos aprofunde no conhecimento da Tua palavra, para que a nossa fé seja consolidada naqueles que são os fundamentos irremovíveis da verdadeira fé cristã, a palavra apostólica, a palavra do Senhor, deixada para a igreja, para a verdadeira igreja de Cristo. Trata conosco, Deus, mais uma vez nessa noite, para a glória do Senhor somente. Em nome de Jesus, amém. Por favor, se acomode no seu lugar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 3 de Colossenses, porque rapidamente nós vamos nos recordar que o apóstolo Paulo está conversando com os cristãos nesse ponto da sua reflexão, partindo, e nós vimos isso no versículo 1 e também no comecinho do versículo 3, ele parte da confiança de que quem estava ali ouvindo eram pessoas que tinham passado pela experiência da conversão. Então, o que ele está colocando no capítulo 3 são os posicionamentos da fé cristã que são buscados, recebidos e praticados por pessoas que já fixaram uma aliança com Cristo. Não é por pessoas que estão ainda em cima do muro. Não é por pessoas que estão ainda apenas simpatizando com a fé cristã. Não é por pessoas que ora estão dentro de uma igreja evangélica, ora estão em qualquer outro segmento religioso. Não é por pessoas que ora dizem crer e ora dizem não ter certeza se é esse o caminho. Aí ainda não está no ponto. Esse tipo de pessoa ou esse tipo de postura ainda não está preparada para corresponder àquilo que está sendo apresentado. O apóstolo Paulo está levando em consideração que está conversando com pessoas cujos corações não têm mais nenhuma dúvida de ser esse o caminho que leva ao verdadeiro Deus. A fé cristã, a fé no Cristo, chamado Jesus. Então, ele está pontuando agora, conforme inspiração do próprio Espírito Santo, aquilo que ele chama de as evidências da verdadeira conversão. Então, ele começa o capítulo 3, ali no versículo 1, ele diz, já ressuscitastes com Cristo. No versículo 3, ele diz, já morrestes com Cristo. E o que essas expressões, a que elas se referem? Se referem à experiência da conversão. Sem ela, não adianta sair pregando nova vida para a pessoa. Não adianta sair ensinando nova conduta para a pessoa. Jesus falou disso. Ele falou, não se deita remendo novo em vestido velho.
Não se coloca vinho novo em odre velho. A experiência básica, inicial, primeira, aquela que vai dar o pontapé para o resto acontecer, é o encontro da pessoa com Cristo. É uma experiência individual. Um não pode converter pelo outro. Um não pode aceitar Jesus pelo outro. Um não pode receber Jesus em nome do outro. Porque as exigências da fé cristã, elas terão que ser correspondidas individualmente também. Você não pode fazer aquilo que é requerido de mim, você só pode fazer o que é requerido de você mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, não é isso que o apóstolo diz? Então é preciso que cada um parta dessa experiência real, profunda, pessoal, sincera, de um encontro com Cristo que tenha realmente deixado no seu coração uma convicção cristã inabalável, aonde você pode, a partir daí, ter questionamento sobre várias coisas, menos sobre uma: quem é o teu Deus? Você pode ter dúvida, mas eu não sei se é essa denominação ou aquela, tudo bem. Uma hora você acha a denominação na qual você se ajusta, isso não é problema. Mas uma coisa você já sabe, sem sombra de dúvida: sem Jesus, nunca mais. Você pode ter questionamentos a respeito de ministério. Esse pastor, aquele pastor, essa visão ministerial, aquela visão ministerial, calvinismo, arminianismo, não tem problema. Qualquer um que você escolher, o negócio que você não pode nunca questionar é o seguinte: só Jesus. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor, esse é o seu Salvador. Amém, irmãos? Então, essa experiência, ela tem que ser inquestionável na vida da gente. Quando a pessoa vive essa experiência, ninguém tem que ficar adulando ela, não. Ela não dá canseira, não. Se ela nasceu de novo, Paulo está falando assim: se já ressuscitaste com Cristo, se já morreste com Cristo, tu está pronto. Não, mas eu ainda sou novo convertido. Não, novo convertido, nós vamos ser o resto da vida, porque nós vamos viver aqui 100 anos depois da conversão, e nós ainda vamos ter tanto serviço para fazer no que diz respeito ao ajuste de conduta. O detalhe não é quanto tempo tem, o detalhe é quão intenso e autêntica é a tua experiência de conversão. O quanto de fato Cristo está formado no teu coração, o quanto de fato você está rendido a Ele. Se a gente já mudou bastante, bom, o tempo está aí a nosso dispor, por enquanto. Nós podemos acelerar o passo, isso agora é conosco, porque a vontade de Deus já está revelada. Qual que é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Uma vez salvo, Ele agora nos encaminha à continuidade do processo, que é a santificação. Ele não salva ninguém para manter a pessoa no pecado. Não é como a pessoa que chega diante de um juiz que reconhece todos os atenuantes do crime e vira então para aquele meliante, para o delinquente, e fala assim: olha, nós estamos aqui descontando na sua pena, na sua punição, estamos considerando os atenuantes, e então, no final das contas, você vai embora, vai ser liberado, você realmente cometeu aquele delito, mas muitas circunstâncias que te favorecem, então ao invés de ir para a carceragem, você vai ser liberado e vai ser imposta a você tal e tal restrição, coisa mínima, então vai. O juiz liberou a pessoa. Liberou a pessoa para quê? Liberou a pessoa do encarceramento, mas liberou a pessoa para fazer de novo? É isso que o juiz fez? O Senhor Deus nos liberou da condenação eterna, mas Ele nos liberou para continuar pecando? Hein? Então, isso aí é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos a liberdade para a qual Cristo morreu por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala disso: o pecado não terá mais domínio sobre você. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele não foi para a cruz morrer por nós, para que, uma vez recebendo o sacrifício dele por nós, nós continuemos escravos do pecado. Na sua morte, na sua expiação, Ele nos garantiu o perdão e a libertação do domínio e do poder do pecado. Ele não nos perdoou para nós continuarmos no pecado. Ele nos perdoou para nós vivermos em novidade de vida. Então, Paulo está conversando com esse tipo de pessoa.
Não é com as pessoas que ainda estão abrigando o pecado, amando o pecado, concordando com o pecado. Gente que você tem que ficar todo dia implorando, para com isso, para com isso, para com isso. Não. Paulo está conversando com gente que já está no outro nível, no outro patamar. Conversando com eles e dizendo, presta atenção na matéria. Ou, presta atenção na matéria. Tu está num nível agora que você já corresponde a esse conteúdo aqui. Você já morreu com Cristo, já ressuscitou com Cristo. Agora, o que é requerido de você? Mortifica a carne em relação aos pecados sexuais, despoja dos pecados do temperamento e dos pecados da comunicação. Não é isso que a gente viu até agora? Então, ele coloca diante dessa cristandade já amadurecida, já convicta, já definida na sua fé e no seu comprometimento com Cristo, aquilo que é esperado deles a nível de atitude, de comportamento, de coerência. Aí ele está dizendo, como que ele está querendo dizer assim, o discurso de vocês é corretíssimo, vocês verbalizam uma convicção que convence. Agora, transforma essas palavras em comportamento. Mortifique a carne no que diz respeito aos excessos do comportamento sexual. Por quê? Porque agora você está livre do pecado. Porque a atividade sexual é uma coisa instituída por Deus, estabelecida por Deus e abençoada por Deus. Dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Adeque-se aos parâmetros de Deus, sinta-se satisfeito com eles, aprenda a ser satisfeito com eles, acostume-se a estar plenamente satisfeito com eles. Não fique buscando desculpa, justificativa para continuar no pecado nesta área. Não fique esfregando no nariz de Deus que, mas eu já estou acostumada assim, assim. Então, meu filho, você tem que decidir. Ou vai com Cristo ou volta para o pecado. Porque Ele não vai te liberar para permanecer com Ele, mas continuar dominado pelo pecado. Porque a dinâmica do reino é outra. Está dentro do reino quem acredita na libertação do domínio do pecado. Acredita e honra seu Salvador vivenciando isso. Porque é desonra ao Salvador receber o benefício da redenção, da remissão, do resgate, da libertação e não desfrutar dele. É desonhar o Salvador. Porque o que ele fez na cruz foi absolutamente completo em si. Ele resolveu um problema de uma dívida que nós tínhamos no tribunal celestial e ele também resolveu um problema que havia na nossa estrutura de encarceramento debaixo do domínio daquele que governa nas potestades do ar aqui na face da terra. Esse já não governa sobre nós mais. Nós estamos livres do domínio desse que pode governar o mundo inteiro, mas não a mim mais, não a você mais. O detalhe é que a nossa natureza humana, o nosso comportamento habituado àquelas práticas e àqueles padrões, pode querer nos levar aos mesmos estilos de vida e de comportamento. Paulo disse, você está vendo? Você precisa agora vigiar a você mesmo, porque não é automático que essa nova lei vai se incorporando no seu comportamento. Você precisa vivenciar isso, colocar isso em prática de verdade. Conhecer as verdades do reino de Deus e praticar essas verdades. Por exemplo, se você abrir comigo no que ele escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. 1 aos Coríntios 2, 14 e 15, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas lhe parecem e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Então, o apóstolo Paulo está dizendo lá em Colossenses 3, você já morreu com Cristo, você já ressuscitou com Cristo, por causa disso, você vai pensar nas coisas que são de cima e você vai buscar as coisas que são de cima. Olhe para mim, por favor. Aqui aos Coríntios, ele está dizendo o seguinte: você precisa aprender e conhecer e entender as coisas espirituais. Mas as coisas espirituais verdadeiras, autênticas, só quem realmente viveu essa experiência da conversão, do novo nascimento, consegue absorver, compreender, apreender.
Porque às vezes você, antes da conversão, era uma pessoa espiritualizada, em algum sentido, em alguma direção. Você era uma pessoa de fé, de facilidade para crer em alguma coisa. Você se dedicava a alguma crença, alguma religiosidade, mas não era autêntico. Então o que você buscava não era de cima. Por causa disso, embora religioso, você permanecia na mesma conduta, no mesmo comportamento das práticas sexuais, nos pecados de temperamento e nos pecados da comunicação. A sua religiosidade, por mais sincera que fosse, não estava reformulando sua conduta em nenhuma dessas áreas. Porque, embora espiritual, você não estava em contato com aquilo que é autêntico do verdadeiro reino espiritual. Você não chegava lá em cima. Agora você alcança o verdadeiro reino espiritual, porque agora você está em Cristo. E onde Cristo está? Onde Cristo está? Assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. E onde você está? Com Ele, nos lugares celestiais. Ele está aqui contigo e tu está lá com Ele. Amém? Você não entendeu? Hoje você tem acesso ao reino dos céus, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele falou assim, em João capítulo 14, que ele queria que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Ele veio estar aqui na terra conosco, para que nós pudéssemos estar no céu com Ele. Nós vamos estar lá um dia, literalmente, totalmente e definitivamente, mas hoje nós já temos acesso ao que é próprio daquele ambiente, por conta ou através da comunhão que nós temos com Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aos Coríntios e está dizendo, você precisa realmente pensar e buscar as coisas que são de cima, porque agora você tem acesso a revelações da verdade espiritual, que há um reino espiritual que é verdadeiro, que não é enganoso, que não é uma farsa, que não é ilusório, que não é fantasioso, que não é invenção de homens, que não é invenção de seres espirituais, que é a fonte, a origem de tudo que há de visível, de material. Porque há quem diga que tudo veio do nada, que o nada gerou tudo que há hoje. Quem que gerou o nada, então? Larga para lá. Então, o que as pessoas que se perdem nas suas teorias, elas acabam não tendo resposta, mas eu sei, você sabe. Há um lugar de onde se originaram todas as coisas. E esse lugar, ele é governado por alguém que se assenta no trono. E Ele é Senhor de todas as coisas. Esse é um lugar de onde procedem as realidades espirituais autênticas, verídicas, verdadeiras, confiáveis, às quais hoje eu posso ter acesso e você pode ter acesso, por conta da experiência que nós temos, de nos rendermos de fato a Jesus Cristo. Então isso nos dá uma outra interpretação das coisas aqui de baixo. Isso forçosamente nos faz fazer uma leitura diferente das coisas aqui de baixo. Então, quando o apóstolo começa a pontuar e dizer, mortifica a sua carne, por exemplo, em relação à conduta sexual, que anteriormente era tida como normal, agora, por conta do que você tem de informação das coisas lá de cima, você tem uma leitura diferente dessas práticas aqui embaixo. Talvez antes você analisasse, por exemplo, a fornicação como uma coisa tão comum, tão simples, tão instintiva, saudável, natural. Por que se precisa de um documento no cartório para que um homem e uma mulher possam se satisfazer sexualmente? Por que isso só vai ser legitimado diante de Deus, diante de um documento no cartório? Que isso? Ambos são saudáveis, ambos estão interessados, ambos estão desejosos disso. Isso faz parte da natureza, é o clamor da natureza. Então, qualquer segmento filosófico, sociológico, psicológico na sociedade, vai dar argumentos 1000 para justificar esse tipo de comportamento. E talvez nós gostássemos de entender assim também. E não víssemos realmente nada de mal, de pecaminoso, de corruptível nisso. Mas quando a verdade do Evangelho chega até nós vamos então, por conta dessa experiência que nos abre a compreensão para as verdades espirituais por trás de tudo que na verdade há, aí nós vamos ter uma outra interpretação das coisas.
nós vamos entender que Deus que formulou essa atividade para a espécie humana, Ele mesmo a protegeu dentro de uma responsabilidade moral que visa preservar a integridade da espécie humana, da pessoa humana, por conta de ser uma atividade de exposição máxima e absoluta de uma pessoa para outra pessoa. E que nunca deve acontecer dentro de uma circunstância de nenhum comprometimento, de mera satisfação fisiológica, que tem uma finalidade, que tem intenções muito mais profundas do que meramente satisfação biológica. Então, quando você vai entendendo os nãos de Deus na palavra, você vai compreendendo como é rica a mentalidade divina. Como ela é tão mais elevada do que a humana. Como a sabedoria de Deus é tão mais elevada do que a sabedoria humana. Como Ele privilegia as coisas excelentes. Como que ele protege as coisas excepcionais, excelentes e fundamentais para manter a dignidade da pessoa humana. Quando ele vai falando a respeito das necessidades de colocarmos freio no nosso temperamento, então ele está tratando de coisas que talvez nós só vamos concordar com ele, e você vai entender do que eu estou falando, na maioria das vezes quando já é tarde demais. Porque às vezes nós não nos abrimos para entender do que Deus está falando. Quando Ele começa a nos repreender, como Ele fez aqui através do apóstolo Paulo aos Colossenses, dizendo: despojai-vos da ira, da cólera, da maledicência, despojai-vos desse temperamento descontrolado, esse negócio abrutalhado, como se fosse um bicho selvagem, sabe? E se justifica o tempo todo: eu sou assim, eu admito que eu sou assim. Admitir é um primeiro passo, mas um primeiro passo não basta. E quando ele diz: dá jeito nisso, dê um jeito nisso. Por que ele está falando que a gente tem que dar um jeito no nosso temperamento? Porque Ele não fez o homem para viver só. E uma pessoa que não dá jeito nisso vai acabar só. Porque não há quem aguente. Ou ainda que ele não fique absolutamente só, ele vai ter diante de si ou em volta de si pessoas que ali estão por absoluta necessidade ou por não ter outra opção, por absoluta obrigação, mas não por prazer, não pelo gosto da convivência, não por lhe acrescentar o que quer que seja de satisfação na convivência diária. O que a gente ganha com isso? Quantos velórios você já deve ter ido? E você vê ali o indivíduo morto, que já não recebe mais carinho, ele já não recebe mais carinho, não recebe mais um gesto, não recebe mais uma palavra, não recebe mais nada, ele não recebe mais nada. Até ontem ele ainda recebia alguma coisa, hoje ele já não recebe mais nada. Mas é agora que alguém quer lhe oferecer alguma coisa. É agora que um ente querido quer virar e dizer o quanto lhe ama. Até ontem não foi capaz de dizer. Até ontem só abriu a boca para gritar, para falar grosserias, para maltratar. Mas hoje que ele viu exposto ali no caixão, hoje liberou as emoções. Hoje deu jeito no temperamento. Hoje, como se diz por aí, a ficha caiu. E aí a pessoa pensa: o que eu fiz? Agora eu perdi. Pois é, agora é tarde. Agora é tarde, agora acabou o tempo em que era possível demonstrar o amor. Não, mas eu amava, Deus sabe que eu amava, mas eu amava demais. Mas guardou isso debaixo de 7 chaves, um segredo absoluto. A pessoa amada nunca soube disso. A pessoa amada nunca foi informada disso. A pessoa amada nunca recebeu demonstrações disso. Como não? Como não? Eu demonstrava assim, assim, assim. Não, mas assim, assim, assim é o jeito que você interpreta o amor.
Mas a pessoa que você ama talvez não leia o amor desse jeito. Você precisa entender a pessoa que você ama. Como é que a pessoa que você ama se sente amada? Mas é impossível, gente. Todo mundo se sente amado do jeito que eu me sinto amado. Não, cada um é um. Por que há tanto conflito nos relacionamentos conjugais? Às vezes o marido fala assim, mas que murrinha. Ela fica na minha cabeça, você não fala que me ama, mas você não fala que me ama, mas você não fala que me ama. Mas eu não preciso falar que te amo, filha. Eu não deixo faltar arroz dentro de casa, feijão, uma carninha de primeira. Você sabe que eu pago as contas em dia, não vem ninguém cobrar na nossa porta. Tudo que eu compro fica aí, porque eu pago direitinho, a loja não manda buscar de volta. Eu estou provando que eu te amo. Para ele isso é prova de amor, e não se questiona, para ele é, e é mesmo. Só que ela é outro ser humano. A leitura dela é outra. Não que ela não valorize isso. Não que ela não valorize isso, não respeite isso, não admire isso. Mas o emocional dela não interpreta isso como amor. Ah, mas então eu lavo minhas mãos, eu lavo minhas mãos. Não é assim. Eu lavo minhas mãos, bonito. Faça o favor de sentar com ela, conversar com ela, entender ela. Nossa, mulher é um bicho muito complicado. Ah, quem mandou casar então? A culpa agora é da coitadinha. Não é tão complicado assim, não. Às vezes é tão mais simples, né? Eu converso com mulheres e às vezes ela está lá se preparando o almoço de domingo para o marido, e ele então pensa assim, não, hoje eu vou almoçar com mamãe, nosso pai, misericórdia, hoje eu vou almoçar com mamãe. Ela vai ficar com uma tromba desse tamanho, mas hoje eu vou almoçar com mamãe, não quero nem saber. Aí ele sai de fininho e some. Fala, eu vou ali e já volto. Vai ali, já volta nada, de caso pensado, ele vai almoçar com mamãe. Ele só vai chegar 3h. Aí quando ele chega de verdade, ela está com uma tromba desse tamanho, né? Agora, se ele tivesse virado para ela ali para as 10h e falado assim, nossa, a mamãe está assim, tão solitária. Eu tinha até pensado de ir lá almoçar com ela, mas não vou não. Ah, não, domingo a gente tem que ficar junto, né? Ela vai virar para ele e falar assim, não, senhor, vai lá almoçar com sua mãe. Coitadinha, você não sabe nem quanto tempo você vai ter ela. Você não vai ficar chateada, não, bem? Não, filho, pode ir. Vai lá almoçar com ela, dá um beijo nela por mim. Fica lá com ela à tarde, faz companhia para ela. A gente almoça junto a semana toda. Ô, irmã, eu estou te ensinando, você faz isso, pelo amor de Deus, hein? Tem que funcionar. A gente tem que ir se entendendo. Tem que criar situações onde um não precise aborrecer o outro, onde um não precise irritar o outro, né? Porque os temperamentos, nenhum dos dois é perfeito, o dele não é, o dela também não é. Então Paulo está falando assim, tem que dar jeito nos temperamentos, por quê? Porque a gente precisa uns dos outros, porque a gente não foi criado para viver sozinho nesse mundo. Porque as pessoas têm importância para nós e elas precisam saber disso. Não basta que a gente saiba o valor que aquela pessoa tem para nós, ela tem que saber. E para ela saber, a gente tem que falar com ela numa linguagem que ela entenda. Não adianta a gente falar com ela na linguagem que a gente está entendendo. Tem que ser na linguagem que ela entenda. Paulo está conversando, está explicando, está dizendo coisas que têm a ver com pessoas que já têm uma experiência com o sobrenatural de Deus. Para essas pessoas, essa demanda não é impossível. Essa transformação, ela tanto não é impossível quanto é prazerosa. Porque a gente se sente bem quando a gente vai vendo que está conseguindo, que está treinando essas mudanças, essa transformação. Porque isso está trazendo qualidade para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Isso está tapando brechas que o inimigo fazia festa através dessas brechas que há anos viviam abertas. E a gente só sabia sofrer, mas não tinha estratégias para fechar essas portas pelas quais a influência de Satanás tinha acesso à nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essas mudanças de conduta, não está meramente falando de treinamento, não, está falando de proteção sobre a gente mesmo. Porque esses deslizes da nossa conduta, do nosso comportamento, além de serem mau testemunho, além de serem coisas que não agradam ao Senhor, também nos fragilizavam e nos fragilizam diante dos ataques do adversário. Porque os inimigos estrategicamente continuam acertando no mesmo lugar continua funcionando.
porque a brecha continua aberta, a fraqueza continua exposta. Nós não mudamos o repertório, nós não mudamos a atitude, nós não mudamos a reação. Então nós precisamos entender que há um Espírito Santo para nos guiar. Precisamos buscar dele sabedoria e graça. Porque nós às vezes estamos emperrados numa situação que nos constrange e nos desafia. Mas Deus já tem solução para ela e há muito tempo. Nós é que não buscamos em Deus. Não é verdade? Queria ver um texto com você, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 1 e 2. Primeira de Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a definição que o apóstolo Pedro dá, os ensinamentos que nos vêm através da pena dele, dos outros apóstolos e da boca do próprio Jesus Cristo, é que nós temos que viver de acordo com a nossa fé, sim. Há um debate muito intenso a respeito disso. A salvação é pela graça, gente. Então não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada para ser salvo. Mas após a salvação, é claro que tem que ter mudança de vida. Pois se essa mudança que evidencia que foi salvo, é a mudança que evidencia que a luz chegou. Como é que eu posso ser salvo e continuar nas trevas? Qual que é a coerência disso? Qual que é a coerência de ele vir me salvar do pecado e me deixar permanecer no pecado? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, ele fala disso. Se nós já morremos para o pecado, como que viveremos ainda nele? Jesus, nos seus sermões, ele bateu, sabe, insistentemente nessa tecla. Ele falou muito firmemente contra a hipocrisia dos fariseus. Tudo bem, mas não sei se você se lembra, nos seus discursos ele também dizia assim: pois se a sua justiça não for mais elevada do que a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele não estava falando da hipocrisia, mas ele estava falando dos ensinamentos. A hipocrisia dos fariseus era porque eles ensinavam uma coisa que eles mesmos não viviam. Mas ele dizia para os discípulos dele: se a justiça de vocês não superar a dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então a salvação é pela graça? Sem dúvida que é. Porque é lógico que quando ele me alcançou e te alcançou, nós estávamos absolutamente atolados no pecado. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Nós só vivíamos a viver espiritualmente porque ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Não podia ele virar para nós e dizer: ressuscite, se vire, quando você estiver vivo, me procure. Ele sabia que não tinha como a gente viver essa experiência e depois ir para ele. Então ele veio e nos alcançou num tempo em que só pela graça mesmo. Não tinha merecimento da nossa parte, não tinha nenhuma atitude da nossa parte que pudesse gerar, produzir esse mistério que é a nossa salvação. Mas a partir dessa experiência, ele plantou em nós uma natureza que clama por santidade. Lembra o que aconteceu com o primeiro Adão? O primeiro Adão, Paulo vai fazer essa diferenciação. Ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Você sabe do que ele está falando? Quem que era o primeiro Adão? O Adão lá do Éden, certo? E o segundo Adão? O Jesus do Calvário. Ficou claro? Então ele fala desses dois elementos, dessas duas pessoas. E ele fala assim, que o que aconteceu com o primeiro Adão? Aonde? Lá no Éden, repercutiu na espécie toda. Qual que foi o dano que aconteceu lá, que acabou alcançando a espécie toda? A queda no pecado, que acabou repercutindo na espécie toda. Mas aí ele fala do segundo Adão, que é... E o que aconteceu com o segundo Adão, lá na cruz do Calvário? Lá ele morreu, e aquela morte foi uma derrota? Foi o quê? Foi uma vitória sobre o pecado e sobre o inferno, e sobre a morte, e sobre tudo o que nos separava de Deus.
tudo aquilo em que Adão foi derrotado, o primeiro Adão foi derrotado, o segundo Adão foi campeão. Agora entenda, aquilo que o primeiro Adão fez negativamente repercutiu sobre toda a espécie. Aquilo que o segundo Adão fez positivamente alcança todos os que na espécie se rendem a ele. Não alcança a espécie toda, porque é necessário que as pessoas se rendam. Nós vimos isso domingo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem tem a vida eterna? Para que quem tem a vida eterna? Só aquele que nele crê. Então, o que Adão fez repercutiu sobre toda a espécie. Toda. Sem salvar um. Porque lá no livro de Salmos está dito que Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou um justo sequer. E Paulo confirma isso quando escreve aos Romanos. Agora, diz o texto que por aqueles que recebem a vida eterna por meio de Cristo Jesus, são feitos filhos de Deus. Quer dizer que o benefício que o segundo Adão garantiu lá na cruz do Calvário, ele cria uma qualidade diferenciada dentro da mesma espécie. Ele não forma uma outra espécie humana, biologicamente falando. Mas dentro da mesma espécie humana, ele cria uma nova nação, uma nova raça. Um novo povo. É uma coisa que eu e você precisamos entender o que de fato acontece conosco no ato da conversão. O que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, pegou em mim e pegou em tu. Quando tu te entregaste para Cristo. Assim como o que Adão fez, pegou na espécie toda. Porque a palavra diz que nós já somos gerados em pecado. Agora, o que Cristo fez no Calvário não é aplicado a toda a espécie automaticamente, indiferente da atitude da pessoa mediante a apresentação do Evangelho. Mas quando uma pessoa recebe o Evangelho, recebe Jesus Cristo, o que Jesus fez lá, eu passo a participar disso. E o que aconteceu com Cristo lá? Nós falamos agora mesmo. Ele lá foi derrotado? Ele lá estava vencendo. Vencendo o quê? O pecado, a morte e o inferno. Então, em Cristo, o que eu estou vencendo? O pecado, a morte e o inferno. Por isso que Paulo, quando está conversando aos Colossenses, ele não diz assim, pecados sexuais, pecados do temperamento, pecados da comunicação, vai para o joelho e conversa com Jesus Cristo para ver se ele resolve. Não, Jesus já resolveu. Mas eu aceitei, recebi Cristo e eu ainda tenho esses problemas na minha vida. Aí Paulo bota a bomba na minha mão, ele fala assim, mortifica a tua carne e despoje-se também dessas outras coisas. Mas agora é comigo? Agora é contigo. Porque agora tu está em Cristo. E Cristo em ti. Tudo que tu precisa para ser um crente de verdade já está na tua vida. As possibilidades estão abertas para todos nós. Isso é maravilhoso demais. Você resolve a temperatura que você quer ter diante de Deus. Se tu quer ser gelado, é assim que tu vai ser. Vamos ferver na oração aqui, tu não vai nem fechar o olho. Vai ficar reparando, esse ora gritando, o outro ora chorando, o outro ora rodopiando, o outro ora ajoelhado, o outro ora sentado. Você não sabe o que é orar. Você não tem noção do que é falar com Deus. Você entrou gelado e vai sair gelado. Agora, se tu resolver também que você vai arder em fogo na presença do Senhor, então você pode até nem fazer barulho nenhum, mas mal o culto começou, você já vai começar a perceber que a presença dele está tocando a sua vida, que a presença dele está transbordando na sua vida, porque Jesus prometeu isso. Ele falou assim, os que crerem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele falava do Espírito Santo, que ele havia de derramar sobre a sua igreja.
Aleluia! E para que Ele nos daria o Espírito Santo? Para ser um adereço? Para a gente poder falar em língua que ninguém entende? Para a gente poder ser barulhento? Isso não é nada perto do que de fato o Espírito Santo pode e precisa fazer na nossa vida. Ele pode e precisa fazer de mim, de você, novo homem na presença do Todo-Poderoso. Paulo conversava com uma das igrejas e ele dizia assim, não sei se aos Gálatas, ele escreve e dizia assim: filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês estão no processo, ainda falta o aperfeiçoamento, você ainda é pedra bruta, sabe, mas tem coisa preciosa aí. Ele vai polir você, Ele vai polir, você ainda vai refletir um brilho. Quando Ele polir essa pedra, você vai refletir o brilho da glória do teu Deus. Quando Ele amansar você, quando você se torna meigo como teu Salvador. Quando você for realmente uma ovelhinha de Jesus, sabe, sem ferocidade nenhuma, apenas um cordeirinho rendido ao teu Salvador, sem espernear, sem, sabe, se rendendo e dizendo: Senhor, fala porque teu servo ouve. Senhor, tuas palavras são vida para minha alma. Fala porque teu servo ouve. Senhor, me mata, mas não pare de falar comigo nessa terra. Se não for para te adorar, para que existir, meu Deus? Se não for para te sentir na minha alma, para que eu estou nessa terra, meu Pai? O salmista dizia: eu não tenho outro tesouro além de ti, Senhor. O que eu possuo de precioso na minha vida? O que eu possuo, que eu posso dizer que é a minha maior riqueza? Eu não tenho nada que se assemelhe ao Senhor. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu possuo. Oh, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, quando uma pessoa realmente tem Cristo dominando todo o seu ser, ela se rende com prazer, com alegria. Sabe o que é a vida dela? A vida dela vai num crescendo de intimidade com Deus, de experiências com Deus, e nada interfere nisso. Às vezes ela passa por tribulações, ela passa por situações onde um lhe ofende, outro lhe frustra, outro lhe aborrece, ela se entristece, ela chora, ela sofre, mas lá no fundo, paz perfeita. Nada abala as profundezas. O que acontece no mar? O que acontece no mar? Onde é que a turbulência está? Só na superfície. Porque lá embaixo, nas profundezas, a calmaria. Nas profundezas, a calmaria. E é o que sustenta. É aonde tem vida, não é isso? Aonde que tem vida abundante no mar? Lá nas profundezas. Então é disso que eu e você precisamos. Vida profunda do Espírito de Deus na nossa alma. Amém, irmãos? Eu preciso ler um texto com você. Nós já estamos partindo para a conclusão da nossa reflexão dessa noite. Efésios 4:17. Efésios 4:17 ao 24. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e
santidade. Então, confirmando o que Paulo está dizendo nas outras cartas, ele escreve aos irmãos de Éfeso, numa carta onde ele fala muito profundamente a respeito da igreja. E esse texto do capítulo 4 é muito claro, e ele está falando da nossa responsabilidade. Então, não tem que fazer nada para ser salvo não. Mas depois de salvo, tem muito serviço para a gente fazer sim. Não é resolver a vida dos outros, não, é resolver a nossa. É realmente nos conformar à imagem de Cristo. É mudança de mente, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Tudo isso são coisas que vão mostrar a coerência de fé e conduta. O que as pessoas requerem do verdadeiro crente, coerência. Quando a pessoa joga na cara de um crente, eu não estou vendo, para que está adiantando você ir na igreja todo dia? Isso é sério. Isso é sério e é triste. Tem que dizer de nós o contrário. Tem que falar assim, nosso pai, vai para a igreja mesmo, porque você na igreja está uma bênção. Significa que nós estamos tendo proveito no tempo que nós passamos na casa do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Para finalizar, nós vamos focar no que Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses, apenas no versículo 11. Ele diz assim, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo. Olhe para mim, só para a gente fechar esse raciocínio dessa noite. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está mencionando aquilo que, se fosse dito para o povo de Deus no Antigo Testamento, eles talvez surtariam, porque eles foram criados e acostumados com aquela ideia lá do Antigo Testamento, de que o povo de Deus estava limitado à nacionalidade israelita, porque naquela dispensação era isso mesmo. Mas aquela não era a plenitude dos tempos, e aquele não era o ponto final. Aquilo estava sendo uma etapa para chegar à próxima fase, que era o período da graça, onde, através da descendência de Abraão, Deus iria abençoar todas as nações da terra. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que na igreja já é assim. Então, o Senhor Deus, Ele, na sua misericórdia, estende a graça a pessoas de todas as condições, de todas as nacionalidades e, por conta disso, de todas as situações e de todos os históricos. Pessoas que, diferentemente dos israelitas, não vinham de uma cultura monoteísta. Pelo contrário, vinham de uma cultura idólatra, vinham de uma cultura satanista, vinham de um comportamento adúltero, pervertido, enfim. Pessoas que vinham de práticas absurdas e agora compunham a igreja. Então, Paulo está descrevendo aqui, desde o início do capítulo 3, até esse ponto que nós estamos parando aqui hoje, versículo 11, ele está dizendo qual que é a experiência da conversão e quais são as evidências dessa experiência. Ele está dizendo, não adianta abrir a boca e falar assim, Jesus entrou na minha vida. Ótimo, maravilhoso, prova. Mas como que eu vou provar? Vou tirar um retrato dele. Retrate que ele entrou, mudando o seu comportamento. Porque se de fato ele entrou, as trevas têm que estar saindo. Porque luz e trevas não coexistem amigavelmente no mesmo ambiente. Então a luz chegando, ela dissipa as trevas, ela expõe e ela expurga as trevas. Então agora o apóstolo está dizendo assim, não tem desculpa não. Mas tem gente que quando vem para o evangelho, só faltava aceitar Jesus, porque praticamente já era um crente, não fazia isso, não fazia aquilo outro. Os judeus, por exemplo, os judeus já tinham uma conduta muito semelhante àquilo que seria exigido dos cristãos. Então para eles era fácil, mas o evangelho também está sendo pregado para os bárbaros, está sendo pregado para os incircuncisos, e a vida deles era uma vida cheia de hábitos horrorosos. Então isso também vai ser requerido deles? Paulo está dizendo, o mesmo evangelho para todos. Não há diferença. Não há diferença. Não há diferença para Deus. Isso é muito revelador para nós. Porque a gente está com a porta aberta ali. E aí a ordem de Deus para nós é o seguinte, ide por todo mundo e... Para quem? Quem é que revela a verdade do evangelho quando nós vamos lá pregar para essas pessoas? Nós mesmos? Quem? Então tá. O Espírito Santo é que dá o entendimento àquelas pessoas quando nós vamos ministrando o evangelho para elas. Ele dá esse entendimento a elas com que intenção? De que elas se convertam. Quando o Espírito Santo faz isso, ele está realmente interessado em que elas se convertam?
Tá. Ele conhece o histórico delas antes que elas se convertam? Será que ele tem noção que algumas dessas pessoas, por exemplo, a quem ele está nos levando a convidar para vir para a igreja, a quem ele está nos levando a evangelizar, são pessoas, por exemplo, que estão amaziadas há 15 anos? Será que ele sabe disso? Mesmo assim, ele manda pregar para elas? Mesmo assim, ele toca para que elas entendam o que nós estamos pregando para elas? Mesmo assim, ele sensibiliza elas para que elas se convertam enquanto nós pregamos para elas? Sabendo que elas estão vivendo amaziadas? E viver amaziado significa viver na prática da fornicação, porque é viver na prática sexual sem estar casado. Ele sabe disso? Mesmo assim, ele manda salvá-las no Evangelho de Cristo? Isso não é problema para ele? Não. Mas uma vez que ela veio, o que ele requer dela? Mudança, correção. Talvez ele vai nos levar a pregar o evangelho para uma pessoa que era uma idólatra, era uma pessoa satanista. Ele não sabia disso. Haviam laços, haviam maldições, haviam pactos, haviam alianças, haviam legiões. Ele não sabia disso. Mesmo assim, ele mandou ir pregar para ela. Ele usou na hora que a pregação estava sendo feita. Ele sensibilizou para ela vir. Ele vai dar conta disso? Ele vai dar conta disso? Claro que vai. Não há ninguém que ele não possa alcançar. Mas todos aos quais ele alcança, ele integra nesse projeto de discipulado. Paulo está dizendo, não há diferença. Todos que vieram, talvez o histórico de alguns que vieram, é um histórico assim mais ameno. Não tem grandes palhaçadas no passado da pessoa. Não tem grandes falhas morais, não tem grandes falhas religiosas. A pessoa era uma pessoa de comportamento assim mais tranquilo e mais correto. Então a gente até pensa assim, não, esse aqui vai ficar tranquilo para poder ajustar no que está sendo colocado. Mas ele é ousado, ele pegou pessoas que, o histórico de vida dessas pessoas, vou te falar a verdade. Você acredita que ele chama até homossexual? Alguém aqui acredita nisso? Com certeza. Ou você acha que o pecado da homossexualidade é mais severo do que o da fornicação? E quantos ele chama que estão vivendo em fornicação durante anos? Ele é poderoso para corrigir o que quer que seja, irmãos. Porque tudo vai partir de quê? Da experiência real, poderosa, pessoal e profunda da conversão. Morrer e nascer de novo com Cristo e em Cristo. Então não há mudança que não possa acontecer. Ninguém é desqualificado para a conversão ou para a salvação. Não há ninguém cujo histórico o desqualifique, como quem diz assim, não, nesse ele não dá jeito. Em qualquer um ele pode. Agora, surpreendentemente, pode ser que esse que tem um histórico tão desfavorável venha para o Evangelho e rapidamente ele prossiga e avance e prospere no caminho da santidade, enquanto que o outro, que tinha um histórico tão mais suave, ele vai se sentir tão aprovado em si mesmo, que ele vai ficar relaxado, desmazelado na sua própria santidade. Ele se cobra pouco, porque ele já se sente aprovado. Ele se compara com o histórico do outro e ele pensa, Deus não tem nem que ficar pegando muito no meu pé, porque eu praticamente já era um crente. Então, a autoaprovação, muitas vezes, ela é mais perigosa do que a condenação por conta da consciência de um histórico terrível. Mas Deus é poderoso para tratar quanto um, quanto o outro. O que importa é entendermos. Se um histórico perverso não impede que o Evangelho alcance e salve uma pessoa, ele também não justifica que, uma vez alcançado, essa pessoa continue numa conduta perversa. Que o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração nessa noite. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Vamos orar para que o Espírito de Deus mantenha cada um de nós nessa visão de obediência à palavra. Reconhecer os erros e corrigi-los na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós clamamos nesse momento pelo Teu agir poderoso na nossa vida todos
os dias, Senhor, todos os dias, nos convencendo, nos convertendo, nos mostrando, ó Deus querido, nos confrontando com verdades a respeito de nós mesmos, Senhor. Precisamos entender, como temos ouvido aqui, ó Deus, sempre que é preciso dar nome aos nossos próprios pecados, admiti-los, reconhecê-los e assumir contigo um compromisso de obediência em relação a eles. Já é tempo, Senhor, de nós começarmos a jogar fora essas bagagens, esses entulhos da vida velha, da velha criatura, coisas que não pertencem a nós mais, porque nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, não precisamos carregar esses fardos mais, nós podemos aprender de tudo novo, com o nosso novo mestre, nosso novo Senhor. Jesus, tu és perfeito, e que na tua presença nós aprendamos o que precisamos aprender, Senhor, para viver a vida cristã de maneira digna, meu Pai, para que a tua luz resplandeça em nós, e que os homens vejam isso, através das nossas boas obras, não do barulho que nós fazemos, porque o barulho pode ser apenas fachada, mas que as pessoas vejam a tua luz em nós, através das boas obras, Senhor, do bom comportamento, da boa conduta, da boa atitude que nós haveremos sempre de ter, e que dessa forma estejamos, ó Deus, de modo digno, carregando o teu nome nessa terra, exaltando o teu nome nessa terra, e isso seja para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o nosso pastor dando salva de palmas para Jesus.